Ao pedir uma xícara de açúcar, o milionário descobriu uma menina cozinhando com lágrimas nos olhos. Foi essa a frase que ficou martelando na mente de Augusto desde aquela manhã cinzenta, quando ele, cansado da correria da cidade grande, resolveu se refugiar por um tempo na antiga casa de campo que herdara do avô. Um lugar simples, esquecido no mapa, mas que escondia o segredo mais importante de toda a sua vida. Augusto era conhecido por sua frieza nos negócios. Um empresário de sucesso, milionário antes dos 40, dono de redes de hotéis, restaurantes e clínicas. Mas por trás do terno impecável e do olhar calculista, havia um homem que vivia sozinho, afogado em arrependimentos. O maior deles, ter abandonado Clara, seu único amor verdadeiro, 20 anos atrás, por medo de assumir uma gravidez que talvez nem fosse real. Ou assim ele dizia a si mesmo. Naquela manhã, faltava açúcar para o café. Algo simples, banal. Ele pensou em ir até a mercearia, mas algo o fez sair a pé pela vila. Parou diante de uma casa humilde, com a tinta descascando, e bateu na porta. Esperou. Ia desistir, mas ouviu um barulho vindo da cozinha. Curioso, deu a volta pela lateral. E então viu algo que congelou seu coração. Ali, em pé sobre uma caixinha de madeira, estava uma menina magrinha, de no máximo 10 anos, mexendo uma panela de mingau no fogão velho. Mas o que o paralisou não foi só a imagem. Foram as lágrimas. Ela chorava baixinho enquanto dizia: "Aguenta mais um pouco, mamãe, já vai ficar pronto mesmo sem açúcar." Augusto não sabia o que fazer. Algo naquela cena o desarmou por dentro. Ele tocou levemente na janela e a menina se assustou. Ele sorriu com doçura. "Oi, mocinha. Desculpa assustar. Eu só queria pedir uma xícara de açúcar", disse. Ele constrangido. Ela limpou as lágrimas com o dorso da mão e respondeu sem olhar: "Aqui não tem nada, senhor. Só farinha e fé." Foi aí que uma mulher tossiu forte no fundo da casa. A menina correu até o quarto, deixando a panela no fogo. Augusto, com o coração apertado, sentiu que não podia simplesmente ir embora. Pela primeira vez em anos, algo o tocou de verdade. Algo naquela menina, nos olhos dela. Era familiar, e sem saber exatamente por quê, ele deu meia volta, entrou no carro e dirigiu até o mercado mais próximo. Comprou açúcar, leite, pão, frutas, remédios e voltou para aquela casa. Mas quando chegou, a porta estava trancada. "Eu volto amanhã", murmurou para si mesmo. Ele não imaginava que, ao voltar, não estaria apenas ajudando uma família, estaria desenterrando um passado que ele acreditava ter deixado para trás e descobrindo uma verdade que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Augusto acordou mais cedo do que o habitual. Não conseguia tirar da cabeça o olhar daquela menina. Um olhar que gritava maturidade antes do tempo, como se ela já tivesse chorado mais do que brincado. Preparou um café amargo, jogou fora e decidiu levar o que havia comprado no dia anterior. Mas dessa vez ia tentar conversar com a mãe. A casa continuava silenciosa, o portão entreaberto. Ele bateu, esperou. Ouviu passos miúdos e a porta se abriu com um rangido. Era ela, os olhos menos inchados, mas ainda tristes. Ela olhou para a sacola nas mãos dele, depois para seu rosto. "Eu disse que não precisava", murmurou com a voz embargada. "Eu sei, mas eu precisava", respondeu Augusto suavemente. "É só comida, sem perguntas." A menina hesitou, depois abriu a porta. Ele entrou. O cheiro forte de remédio e mofo tomou o ar. No sofá, deitada sob cobertores, estava uma mulher muito pálida, tossindo fraco, com os cabelos escorrendo suor. A menina correu até ela. "Mamãe!" O moço voltou, trouxe comida. A mulher ergueu os olhos com dificuldade. Quando encarou Augusto, o mundo parou. "Augusto!" sussurrou ela, com a voz quase sem ar. O chão pareceu sumir sob seus pés. Aquela voz, aquele nome. "Clara!" Ele balbuciou, sentindo o coração acelerar. A menina virou o rosto de um para o outro, confusa. "Vocês se conhecem?" Clara tentou se sentar, tossindo muito. A filha correu a ampará-la. Augusto estava em choque.
Diante dele estava a mulher que ele abandonou grávida há 10 anos, e ao lado dela, uma menina com seus olhos. Essa é sua filha, Clara? Perguntou ele com a voz falha. Clara desviou o olhar como se estivesse com medo da resposta. A menina, no entanto, respondeu antes. Meu nome é Lara, Lara Gomes, mas eu nunca conheci meu pai. Mamãe sempre disse que ele morreu antes de eu nascer. Augusto sentiu uma fisgada no peito. Gomes. O sobrenome de Clara, não o dele. Ela tinha apagado seu nome da vida da menina, e agora ele começava a entender o motivo. Clara finalmente olhou para ele, os olhos marejados. Você foi embora quando eu mais precisei. Eu criei essa menina sozinha, e ela nunca precisou saber de quem era filha. Até agora. Augusto sentiu o peso de cada palavra. O silêncio que se seguiu foi feito de coisas que nunca foram ditas, pedidos de perdão engolidos por orgulho e anos perdidos sem volta. Mas no fundo do coração, ele sabia. Essa história estava longe de terminar. Lara saiu da sala com a desculpa de aquecer o almoço, mas Augusto sabia que era para dar espaço. Clara, fraca no sofá, tentava conter o orgulho e o sofrimento. Ele a observava com um misto de culpa e incredulidade. O tempo havia passado, mas os olhos dela ainda guardavam a mesma dor do dia em que ele a deixou. Você me disse que ia voltar, Clara começou, a voz quase um sussurro. Mas você não voltou, Augusto. Eu esperei, todos os dias, até perceber que estava sozinha. Ele não tinha palavras. Na época tinha fugido do compromisso, do medo, da responsabilidade. Tinha priorizado negócios, status, até mesmo outras mulheres. Achava que podia resolver tudo depois, mas não havia depois para um coração partido. Eu fui um covarde, Clara. Eu não merecia você nem a filha que tivemos. Clara fechou os olhos, respirando com dificuldade. Eu não queria que ela crescesse com ódio de alguém que nunca conheceu. Preferi dizer que você tinha morrido. E por que agora? Ele perguntou olhando para a cozinha, onde Lara se ocupava em silêncio. Porque o destino é cruel, Augusto. Você bateu na minha porta sem saber que atrás dela estava tudo o que você abandonou. Na cozinha, Lara chorava baixinho. Ela tinha ouvido tudo. Cada palavra atravessava o peito como faca. Sempre quis saber quem era seu pai, mas agora que sabia, doía mais do que imaginar que ele nunca existiu. Quando voltou à sala, fingiu um sorriso. Mamãe, a comida está quase pronta. Clara forçou uma expressão serena. Que bom, meu amor. Augusto a observava em silêncio. A força que ela tentava mostrar para a filha era do tamanho da dor que escondia. Você está doente, Clara? Muito. Por que não me procurou? Ela sorriu triste. Porque quem vai embora uma vez vai embora sempre. E eu aprendi a sobreviver sozinha. Augusto engoliu seco. Mas ali, diante daquela mulher destruída pela vida e de uma filha que chorava em silêncio, ele sentiu que era hora de mudar. Pela primeira vez não pensava em sua fortuna, em reuniões ou aparências. Só pensava em como consertar o irremediável. Eu quero ajudar, Clara. Por favor, me deixa ficar. Ela o encarou com olhos cansados. Não é a mim que você tem que convencer. Vê a Lara Pelasgi pela primeira vez. Augusto percebeu que reconquistar aquela menina seria mais difícil e mais importante do que qualquer fortuna que já acumulou. Naquela noite, a casa pequena e simples parecia respirar um silêncio denso. Lara havia se trancado no quarto. Clara, deitada no sofá, tossia baixo, tentando não chamar atenção. Augusto sentou-se à mesa da cozinha, olhando fixamente para a tigela de arroz que a filha havia preparado. As lágrimas que viu em seus olhos mais cedo ainda o assombravam. Ela sempre cozinhou quando ficava triste, murmurou Clara, surgindo na porta com uma manta sobre os ombros. Augusto levantou-se de imediato, tentando ajudá-la, mas ela recusou com um gesto suave. Ela aprendeu sozinha, porque eu, às vezes, não conseguia sair da cama. Ele sentiu o peito apertar. Pensou em todos os anos em que nadava em riqueza enquanto elas lutavam pela próxima refeição. Me diga o que aconteceu. Tudo. Sem esconder nada. Eu preciso saber. Clara o encarou por um instante. Havia dor nos olhos, mas também uma estranha calma.
Você foi embora. E eu descobri que estava grávida uma semana depois. Tentei te ligar. Escrevi. Mas você já tinha mudado de número, de endereço, de vida. Augusto abaixou a cabeça. Eu me perdi, Clara. Eu fugi de tudo. Até de mim mesmo. Eu pensei em abortar. Ela confessou com lágrimas pesadas escorrendo. Eu estava sozinha, com vergonha, morando de favor em um quartinho. Mas quando escutei o coração dela pela primeira vez, eu soube. Não importava o quanto doesse, ela era tudo que eu tinha. Ele chorava em silêncio. Cada palavra dela era uma facada na alma. Eu queria ter estado lá. Querer não muda nada, Augusto, ela respondeu com firmeza. Lara cresceu ouvindo que você era um homem bom, que tinha ido embora em paz. Eu menti. Eu pintei um herói porque não queria que ela te odiasse. Mas havia algo mais nos olhos de Clara, algo que ela ainda guardava. Ele percebeu. Tem mais, não tem? Clara respirou fundo. Quando Lara tinha 6 anos, ela teve um problema no coração. Eu quase a perdi. Os médicos disseram que o tratamento era caro, impossível para mim. Mas uma senhora apareceu misteriosamente e pagou tudo. Augusto arregalou os olhos. Quem era ela? Eu nunca soube. Só deixou um cartão com uma única. Letra V. Aquele detalhe mexeu com ele. V. Um nome emergiu em sua memória. Vanessa, sua antiga sócia e ex-namorada. Uma mulher ambiciosa que sempre soube de Clara e que fez de tudo para separá-los. Eu acho que sei. Quem foi? Augusto disse num sussurro. Clara franziu a testa. O que está escondendo de mim, Augusto? Ele hesitou. Se dissesse o que suspeitava, tudo mudaria. Mas não podia mais mentir. A verdade estava prestes a rasgar a história deles ao meio. E do quarto, Lara ouvia cada palavra. De olhos arregalados e coração acelerado, ela apertava o ursinho velho que dormia com ela desde a infância. Nada nunca foi o que pareceu ser. Lara desceu as escadas em silêncio, com o coração disparado. As vozes abafadas dos pais se tornaram impossíveis de ignorar. Quando ela entrou na cozinha, seus olhos estavam marejados, mas firmes. Quem é Vanessa? Ela perguntou com a inocência quebrada na voz. Clara se virou surpresa. Augusto congelou. O nome que nunca deveria ter sido pronunciado ali agora ecoava pelas paredes. Como você ouviu isso? Ele perguntou nervoso. Eu ouvi tudo, desde a história do hospital até o cartão com a letra V. Clara tentou se aproximar. Filha, não é o momento. É o momento sim, gritou Lara, a raiva se misturando ao medo. Eu tenho o direito de saber quem quase me deixou morrer. O silêncio caiu como uma sentença. Augusto respirou fundo e finalmente quebrou o pacto com o passado. Vanessa foi minha sócia e minha namorada depois que me afastei da sua mãe. Ela sempre teve ciúmes de Clara e fez de tudo para me afastar dela. Mentiras, chantagens e até cartas falsas dizendo que Clara estava com outro homem. Clara ofegou. Você acreditou nela? Eu era um covarde, Clara. Eu deixei o medo mandar na minha vida. Me escondi atrás da minha empresa, do dinheiro, de tudo que me distraía de vocês. Lara chorava agora. E essa tal de Vanessa pagou meu tratamento? Por quê? Augusto olhou para ela com dor nos olhos. Eu suspeito que foi culpa. Ela leu uma carta antiga da sua mãe, onde Clara pedia ajuda. Talvez ela tenha feito isso para tentar compensar o que tirou de nós. Clara sentou, desabando. Todos esses anos, e você acreditou numa mentira. Mas Lara não parecia comovida. Ela respirou fundo e disse: Você quer se redimir? Então prove. Vá até essa mulher e traga a verdade. Encare o que fez, porque a dor da minha mãe nunca foi só física. Augusto sentiu um nó se formar na garganta. Eu vou encarar tudo. Eu não posso mudar o passado. Mas talvez se eu enfrentar o que fugi até hoje, algo dentro de mim ainda possa ser salvo. No dia seguinte, ele partiu. Clara ficou olhando da janela sem saber se aquele homem voltaria. Lara a abraçou forte. Mamãe, eu não sei se quero perdoar. Não precisa fazer isso agora, filha. Mas guardar o ódio só queima por dentro. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Augusto batia na porta de um apartamento luxuoso. Ela abriu. Estava igual, só os olhos pareciam ainda mais frios. Augusto! Pensei que nunca mais teria coragem. E ele firme respondeu: vim buscar a verdade, pela mulher que eu amei, pela filha que quase perdi e pelo homem que eu me recuso a continuar sendo. Vanessa se encostou à porta, como se as palavras de Augusto não tivessem peso, mas havia um leve tremor em seus dedos. Ela sabia que aquele dia chegaria. Então é isso? Depois de anos, você vem cobrar uma dívida que nem sabe se existe? Ela disse, seca. Existe sim, e você sabe disso. Ele respondeu com firmeza. Você me afastou da mulher que eu amava e quase deixou minha filha morrer. Vanessa caminhou até a janela. A pose de frieza começou a ruir. Eu acreditei que, tirando Clara da sua vida, eu teria tudo. Mas o que eu ganhei foi um homem vazio, um trono sem rei. Você manipulou cartas, mentiras e ainda bancou a salvadora quando Lara ficou doente. Por quê? Porque a voz dela falhou. Porque eu vi os olhos dela no hospital e percebi que tinha cruzado todos os limites. Augusto se sentou. Pela primeira vez em anos, ele não estava com raiva. Estava apenas cansado. Vanessa, você não pode mudar o passado, mas a Clara, ela ainda carrega cicatrizes. Eu sei, e nunca vou poder apagar isso. Mas fiz uma doação anônima ao hospital. Paguei o tratamento. Não por redenção, mas por medo. Medo de ter destruído algo puro demais. Naquele momento, Augusto percebeu que nem todos os monstros têm garras. Alguns apenas nasceram quebrados. Ele se levantou. Não estou aqui por vingança, vim entender. E agora entendo, mas não volto a olhar para trás. Isso termina aqui. Vanessa concordou em silêncio, os olhos cheios d'água. Era o fim daquilo que ela tentou controlar por anos do outro lado da cidade. Lara e Clara esperavam em silêncio. Quando Augusto entrou pela porta, seus olhos procuraram por algo além de palavras. E então? Perguntou Clara sem levantar a voz. A verdade doeu, mas me libertou. Não vim pedir perdão, vim pedir tempo, se ainda houver chance de recomeço. Clara se levantou ainda ferida. O tempo não apaga o abandono, mas pode ensinar o valor da presença. Se quiser ficar, não será como milionário, será como pai. E talvez um dia, como o homem que voltou. Lara, observou os dois. Eu ainda estou com raiva, mas... Ela hesitou. Hoje cozinhei sem chorar, só com esperança. Augusto sorriu pela primeira vez de verdade. Isso já é mais do que eu mereço. Nos meses seguintes, a vida mudou. Clara conseguiu um emprego como confeiteira. Lara ganhou uma bolsa de estudos. Augusto, por sua vez, vendeu parte da empresa e se mudou para perto, discretamente, sem invadir, apenas estando lá. Numa tarde comum, Lara chegou da escola e encontrou uma nova caixinha sobre a mesa. Dentro, havia uma colher de pau gravada com as palavras: onde houver amor, sempre haverá sabor. Ela sorriu. E pela primeira vez desde aquela xícara de açúcar, tudo fez sentido. Fim.